Pode ser a geração eleita, rompendo em fé? Estamos aqui em mais um episódio do GJCast. Então, cative aqui a sua atenção, porque eu tenho certeza que o Senhor vai derramar algo aqui novo. É o né, Rony? Exatamente. Pastor Rony por aqui. É um prazer receber vocês mais uma vez nessa mesa. É uma honra para nós. E eu tenho certeza que tudo que vai ser derramado aqui é algo que o Senhor preparou para você. Então fique ligadinho e se inscreva nesse canal, ative o sininho, compartilha, gente. Tem um monte de gente que assiste e guarda para si, não, aquilo que é bom a gente tem que compartilhar. Então compartilha com seus amigos, com seu parente, com seus parentes. Também se inscreva no canal. Tem muita gente que vê os vídeos, mas eles não se inscrevem. Uma forma de você contribuir com o nosso trabalho e também com o reino de Deus ser expandido é através da inscrição. Então, para esse momentinho aqui agora, né, Dá? Vai Isso. lá e se inscreva e eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque o Senhor vai te impactar com aquilo que vai acontecer. E deixe seu comentário aí também, porque o YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante. Então ele entrega para mais pessoas. Então talvez nessa história, nesse podcast, você se identifique. Deixe seu comentário, que nós iremos responder todos, né, Rony? Com muito carinho. Exatamente. Vamos lá? Solta a vinheta. Estamos de volta e nós vamos apresentar agora o nosso convidado. Eu vou te falar, é um irmãozão que o Senhor nos entregou. É alguém que tem se entregado pelo reino, empenhado com todas as suas forças para aquilo que acredita dentro do seu coração e aquilo que o Senhor plantou no coração dele. É com muita alegria e orgulho que eu venho apresentar a vocês aqui o pastor Leandro. Isso aí, galera. Graça e paz. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, né, no Impartir de Coração aqui. Né, a gente está em mais uma mesa aqui e eu creio que Deus vai fazer grandes coisas, né? Eu sou o pastor Leandro, né? Hoje eu estou pastoreando ali no Ministério Passos de Cristo, fico no bairro Regina ali. Deus tem feito muitas coisas através de nós ali naquele bairro e nesses dias onde nós estamos vivendo um tempo novo de Deus naquele lugar. Em nome de Jesus. E pastor, para dar início a esse podcast, e aí, como é que foi antes de você se tornar o pastor Leandro? Como que foi sua conversão lá no início, né? O seu primeiro encontro com Jesus? Conta mais pra gente aí. Glória a Deus. Queridos, assim, eu sou mais um daqueles improváveis, né? Que o Senhor apresenta para um tempo, para uma mudança, né? No tempo de Deus, na geração em que Ele está trabalhando. E eu faço parte, né? Eu vim de um lar, assim, de muita inconstância, eu vim de um lar, assim, sei lá, um lar, assim, muito hostil, vamos dizer, né? Um Sim. ambiente muito hostil, Uhum. né? De pais separados, né? De um ambiente, assim, de drogas, um ambiente, né? Que não nos cabia ali, né? Até ser encontrado por Cristo, a verdade é essa. Uhum. Né? E é muito bom porque todas as vezes que Deus, que Jesus, ele encontra o improvável, a vida dele muda, né? Há uma transformação e aí a gente passa a manifestar quem Deus é, né? A gente passa a manifestar a imagem de Cristo na terra. E é exatamente isso que Deus fez na minha vida, né? Eu penso assim que Moisés não, eu penso que Noé, ele demorou 100 anos para construir a arca, Oh, mas 100 anos também Deus gastou para construir o Noé. oh. Então, assim, há uma construção, né? Tem 20 anos que eu sou convertido, e desses 20 anos até chegar aqui, há uma construção. O Senhor veio construindo algo na minha vida, né? Para mim me tornar exatamente aquilo que Ele planejou, aquilo que Ele pensou e sonhou sobre mim. Né? Então, assim, eu estou muito feliz porque Jesus me resgatou e assim, tem sido constante. Há uma constância na minha vida e eu sinto Deus me protegendo, sabe? Eita. Para manifestar o que Ele quer fazer através de mim nos dias de hoje. Então, É, assim, o interessante é que você, nos bastidores, conversou comigo que você veio dessa parte do louvor. Você já entrou na igreja e já foi pro Ministério de Louvor? Como é que foi essa introdução sua no corpo de obreiros da igreja? na verdade, desde quando, a partir do momento que eu me converti, eu estava ali assentado nos primeiros bancos, né, da igreja, e o louvor ele começou a tocar de uma forma muito diferente dentro de mim, né? Então, assim, sabe aquele amor à primeira vista? Eu acho que Deus me chamou para esse ministério também, da área da música, e de lá para cá a gente vai aprendendo muito mais
né, do que uma canção, é entendendo sobre a adoração verdadeira, né? Sim, verdade. E, assim, durante muito tempo eu cresci, aprendi na música, fui aprendendo sobre adoração, mas eu confesso que tem pouco tempo que eu entendi realmente sobre o que que é uma adoração verdadeira, o que que é apresentar realmente não só uma canção, mas algo que está fluindo de dentro de você, né? Então, assim, já participei de bandas, já rodei bastante aí dentro da música, só para chegar até aqui, Deus me mostrar realmente o que significa uma adoração que é real, uma adoração que é verdadeira, né? Que é aquilo que flui de dentro de nós, né? Eu gosto muito quando Abraão ele vai subir para o monte com seu filho Isaac e ele fala assim, olha, nós vamos ali adorar, mas nós voltaremos. Só que a adoração de Abraão não foi uma canção, Oh, né? Não forte. foi uma canção. Ele não subiu lá para cantar uma música. Então, assim, a música ela é importante, mas nós precisamos entender que ela tem que fluir de dentro de você, né? A adoração tem que fluir de dentro de você. Sim. Não é só cantar uma linda canção. Então, Abraão ele sobe para o monte, mas a adoração dele era um sacrifício, né? Então, assim, aprendi muito sobre música, mas bom mesmo foi aprender sobre adorar o Senhor em espírito e em verdade. Oh, É quando a música, ela é só um aperitivo ali no final, sabe? É só um extrato daquilo que você já está vivendo realmente dentro de você, né? E aí fica tudo. Aí Deus começa a fluir o rio dele, né? Conforme, né, a vontade dele para o ambiente onde nós estamos, nos entregando e por aí vai. porque hoje a gente temos visto nas igrejas, né, que tem mudado isso, né, cara? A verdadeira adoração, né? Porque muitas das vezes as pessoas acham que é só ir lá entoar um louvor e cantar. Mas a gente pega a Bíblia e a gente entende que no início os levitas eles pegavam os instrumentos deles e entravam para a Sim. presença do Senhor e tocavam sem público, porque eles entenderam que o culto não era para eles e nem para quem estava lá. O culto era para Deus. E hoje a gente temos isso, né? Visto isso, Uhum. que as pessoas em vez de querer, né, colocar músicas cristocêntricas para adorar o Senhor, fala assim: "Ah, não vou cantar essa canção não, porque talvez a igreja não vai gostar", Não é Sim. né? Aí congregacional, né? isso, aí troca. Verdade. Ué, será que o culto é para a igreja ou o culto é para Deus? Sim. E todas as vezes que nós entramos no culto, a gente tem que entender que não é Deus que tem que oferecer algo, é a gente que precisamos oferecer. É. E isso tem mudado. A gente vê as pessoas entrando na igreja, elas querem uma cura, elas querem uma libertação, elas querem uma revelação, mas esquece do realmente o significado do culto. Sim. É entrar para prestar algo. Quando Abraão ele foi, né, fazer essa adoração para o Senhor, ele tinha que ter algo em mãos. Ninguém entra na presença do Senhor sem nada. Uhum. Então hoje a mentalidade da igreja é assim: ah, eu vou lá e vou receber. Mas não, eu acho que a nossa mentalidade tem que estar aí. O que que eu posso oferecer para a igreja? Sim. O que que eu posso oferecer para Deus? E isso é incrível, né? Por causa do louvor, tem se perdido isso, né? E a ideia é essa, né, gente? A gente vai na igreja não é para receber, é para entregar. É entregar o quê? Entregar a sua vida, entregar o seu coração, né? Essa é a ideia do reino de Deus. Sim. Eu acho que quando Cristo chegou e veio nos apresentar o Pai, ele estava querendo que nós nos doássemos realmente, né, como filho, e falar, não, nós temos um Pai e eu vou me entregar, honrá-lo como filho, né? Então, assim, se não adianta entregar do lado de fora o que não é real do lado de dentro, né? Ô, chave. Então, assim, eu tô feliz porque nesses dias a gente está caminhando em uma medida nova. Você falou muito bem quando você iniciou, né? O Senhor tem nos apresentado os amigos de reino, Ô, né? Aquele pessoal que vai andar junto, que vai sentar na mesma mesa, que não vai falar mais sobre a placa de igreja, mas vai falar sobre um Jesus Cristo que veio para reinar e para governar sobre todos, né? Eu gosto muito dos Salmos 2, né? Porque o Senhor vai falar assim: olha, filho meu, pede-me, te darei as nações. Né? É um salmo messiânico que já aponta para o Cristo, né? E o Cristo, ele é o rei das nações, né? Nesses dias, a gente tá falando muito sobre paternidade e reino, né? E nós temos falado muito sobre o reino da paternidade nesses dias. E o que é o reino da paternidade? É o direito legal de governar, né? Então, Jesus, ele conquistou o direito legal de governar sobre as nações. Então, assim, quem não quer andar debaixo desse governo, ô, né? Qual que é o governo do reino de Deus? Como é o reino de Deus? É um reino de amor, de paz e alegria. E melhor coisa é se submeter a esse governo. Mas para mim me submeter, Darwin, ao governo de Cristo, eu vou ter que deixar algo dentro de mim mudar.
É o que nós estamos falando aqui. Então não adianta eu apresentar uma adoração do lado de fora que não é real do lado de dentro. Porque senão eu não vou entender sobre o reino, eu nem vou entrar neste reino, né? Porque arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se não tiver uma mudança de caráter, se não tiver uma mudança dentro de você, fluindo de dentro para fora, como nós vamos entender sobre o reino? Como nós vamos alcançar o reino de Deus? Né? Então tem sido muito bom. Isso é muito forte que você falou, porque é uma coisa que eu sempre falo, principalmente quando eu abro o culto lá na nossa igreja lá, eu falo com ele assim, gente, não entram por essas portas para vocês virem aqui e assistirem um culto. Uhum. Não vem aqui participar de um culto, não. É necessário que você entre por essas portas para você ser um culto ao Senhor. Sim. Para você ser a oferta de holocausto ao Senhor. Porque eu tava fazendo meu devocional esse dia e eu aprendi algo surreal, algo especial do Senhor. Que realmente há uma diferença entre um holocausto e há diferença entre um sacrifício. Sim. Verdade. Então, a gente chega lá e fala assim, o sacrifício é a mesma coisa que o holocausto? Não. Por quê? Porque o holocausto é quando você está entregando algo pro Senhor para adoração, para entregar para ele. Não, o sacrifício, na época de Levítico, na época do sacrifício lá atrás, era para apresentar um sacrifício para remissão de pecados. Então, há uma diferença entre oferecer uma oferta porque eu quero que meu pecado seja perdoado, Sim. e há uma diferença em entregar um holocausto porque eu vim aqui simplesmente para te adorar. Porque o holocausto ele aponta para você. É Exatamente. para você. Né? Quando o Senhor me chamou para viver uma nova movimentação nele, a movimentação dele, na verdade, Sim. né? Porque a gente sabe que quando Jesus veio, ele veio para apresentar o reino, né? E jogar por terra toda a religiosidade que estava sendo implantada naqueles dias. Né? E a gente sabe que até pouco tempo atrás ainda havia muita religiosidade em cima dos púlpitos, dentro das igrejas. Né? Mas a gente também percebe que isso tá mudando, né? Há uma geração chegando aí, queimando por Deus, que tá a fim de falar de Jesus, não mais sobre a sua placa. Sim. Quer falar de Jesus, quer apresentar Jesus, né? Então, assim, eu acredito, cara, que falar sobre algo que está fluindo dentro de você, o Darwin e Pastor Rony, é se tornar realmente o sacrifício vivo e agradável a Deus. Né? Então, assim, quando Deus me chamou, eu creio que vai identificar com muito de vocês que estão dentro de casa também, porque muitas das vezes, gente, a gente fica pensando assim, olha, é só eu que faço. Não, na minha igreja lá é só eu que estou na frente do negócio, ninguém não acontece. Parece que ninguém está comigo e etc e tal. E lá no princípio Deus falou comigo de uma forma muito interessante, porque ele falou assim, olha, Leandro, seja um holocausto. Isso, cara. Queime sozinho, porque o fogo ele não vai começar pelas beiradas, ele começa no centro, ele começa no núcleo. Seja um holocausto queimando sozinho, que seja até que as pessoas vejam você pegando fogo e elas vão querer também participar deste negócio. Porque o fogo que está queimando em você, através de você, ele precisa espirrar em alguém. Né? Então esse fogo vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Né? Então, assim, eu tenho aprendido muito sobre isso. Eu falei ali nos bastidores ali com o pastor Rony sobre esse nível de entrega que nós precisamos entrar, que nós precisamos aprender a entrar nele. Nós precisamos voltar, irmãos, a aprender a tocar o coração de Deus. Isso é forte demais. Como que você toca o coração de Deus? Com o seu coração, com a sua vida, com a sua entrega. Né? Então, assim, nós somos influenciadores desses dias. Exatamente. E o que é um influenciador? Né? Aquele que está fluindo de alguma forma. Né? Então, sim, nós precisamos fluir, não ser um rio, né? Não ser uma represa, mas ser um rio que vai fluir segundo a vontade de Deus. E aí a gente vai ter que entrar em um outro nível de adoração, que não é o que você está apresentando lá de fora. Exatamente. É uma adoração que está fluindo lá de dentro. Então, a gente entende que... E esse é o princípio, pra gente ter uma vida sincera com Deus. A gente entender que todas as vezes que nós encontramos com o Senhor, alguém tem que morrer. Sim. Alguém tem que morrer, alguém tem que, né? E que seja nosso eu, nosso ego. E, pastor, você falou que você foi criado aí nesse ambiente de droga, ambiente aí de hostil. A Bíblia diz que Paulo, ele viveu a vida na igreja, né? Mas ainda não teve um encontro com o Senhor. Sim. E a Bíblia diz que no caminho de Damasco,
o Senhor encontra ele. Só que ele já tinha vivido a adolescência, né? A juventude, achando que estava vivendo para Deus, né? A Bíblia diz que ele tomou e que quis ser a mão de Deus aqui na terra. Só que quando ele encontra com Jesus, a mentalidade dele muda. Então é sobre isso que eu quero fazer essa pergunta para você. Quando foi esse encontro? Talvez não sei se foi depois da sua conversão, Sim. mas eu acho que todos nós, né, Rony, temos encontro com o Senhor que muda e fala assim, cara, eu tô indo na contramão. Tipo assim, qual que foi a experiência que você teve que você falou assim, cara, Deus tá aqui? Sim. Quando eu me converti, né, a gente tem aprendido que aceitar Jesus não nos custa nada. Você vai lá na frente, levanta as mãos, aceita Jesus, tá tudo certo. Mas para servir vai te custar tudo, né? Porque não é só sobre estar numa mesa, é sobre permanecer nela, né? Então, assim, às vezes você aceita Jesus, você se entrega ao Senhor, tá tudo certo, é isso mesmo, é um processo, né? Mas existe um momento na sua vida que algo vai ser transformado mesmo, você vai falar assim, não, é aqui, esse que é o ponto de partida, não tem como eu voltar atrás mais, né? E eu passei por este processo também, né? Aceitei Jesus, etc e tal, e, e assim, a minha mudança de mente mesmo, lógico que é no dia a dia a gente vai sendo Sim. transformado por essa palavra. Mas uma mudança de mente aconteceu quando eu fui no meu primeiro encontro com Deus. É uma movimentação que existia nas igrejas na época, existe até hoje, né? E assim foi surreal, porque eu vivi neste acampamento do encontro com Deus e realmente eu voltei para casa falando, não, agora é hora de realmente uma mudança de vida, uma mudança de mente, né? A gente tem falado muito sobre essa metanoia, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12. E às vezes você não está sentindo nada. Mas você não precisa sentir, você precisa saber, velho. Exatamente. Entendeu? Você não pode ser conduzido pelas suas emoções. Porque o coração sente, mas o espírito sabe, o espírito que te guia, né? E às vezes eu comento isso com o pessoal. Tem dia que você vai na igreja, o fogo desce, você tá queimando e etc e tal. Mas tem dia que você tá olhando pros irmãos, tem gente que parece estar sentindo nada. E eu falei, gente, você não precisa sentir nada, não. Você só precisa saber. Isso é ter uma mente o quê? Transformada. Isso é forte. Cara, se você tiver a mente transformada, cara, você não volta atrás. Você não volta. Sabe? Você meteu a mão no arado e não olha para trás mais, não. Você continua indo para frente, entendendo que ele é o seu é o autor e consumador de fé. E você vai embora, filho. Vai rompendo. Exatamente, porque olhar para Cristo já se remete, você olha para ele, o espelho que ele já te dá é renúncia. Porque ele renunciou o céu para que a gente pudesse ter vida. Então, quando a gente começa a caminhar com Cristo, a primeira palavra é renúncia que fica envolto da nossa vida. Sim. Porque é uma forma de ser grato a ele. Uhum. Porque o sentimento de querer pagar é nosso. Mas o sentimento de conseguir pagar não existe. Sim. Então o sentimento tem que aflorar no nosso coração, o coração de ser grato. E como que eu sou grato? É quando eu começo a entender que não é a minha vontade mais que tem que prevalecer. Não é mais os meus desejos que vão me dominar. Não é mais aquilo que eu acreditava que irão guiar a minha vida. E sim os princípios que foram forjados por Cristo no meu coração. Sim. E quando a gente começa a entender isso, aí vem a virada de chave e a metanoia. Porque a metanoia é virar a mente, não é virar a mente, a sua mente, é virar a mente de Cristo em você. Uhum. Aí você consegue enxergar com os olhos dele, você começa a sentir com o coração dele, você começa a andar com os pés dele, e aí tá a mudança de chave e a mudança de comportamento, quando você deixa de se viver a sua vida e começa a viver a vida de Cristo. É interessante porque a gente falando sobre metanoia aqui, o arrependimento ele te faz ver o reino. Sim. Né? Quando você entende sobre Cristo, entende que você precisa se arrepender, né? Isso te faz ver o reino de Deus. Mas para entrar você precisa se converter. Sim. É a porta de entrada. Precisa se converter. E aí você está falando sobre o nível de renúncia que o próprio Cristo entrou e me fez lembrar uma parábola aqui das 10 minas, Eita, que está em Lucas 19:12, está falando assim, olha, então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Né? Isso aponta para o próprio Cristo. Né? Porque quem era o homem nobre da história, senão ele? Sim. Né? E é interessante porque eu até citei, né, sobre Salmos, tu és meu filho amado, né, em quem me comprazo.
né? Pede-me, te darei as nações, isso já apontando para Cristo. E eu penso muito sobre isso, sabe? Forte. Se hoje nós podemos entrar em algum nível de renúncia, é porque ele já deixou modelo para nós, né? Esse homem nobre é Jesus, Ou, né? Que foi para um lugar distante, ou seja, ele saiu do seu ambiente e foi para um outro ambiente para quê? Para ser coroado, velho. Forte demais. Por que ele é o rei das nações? Porque ele foi buscar uma coroa. Por isso ele se tornou rei. Só que essa coroa, ela teve um processo para ele passar por ele, chamado cruz, né? Então, irmãos, eu sempre falo, há um rei sobre a terra chamado Jesus Cristo. E ele é o governo de todas as nações. Por quê? Porque ele já conquistou isso. Agora, eu e você, nós precisamos desejar andar debaixo desse governo de Deus, né? E para isso nós também vamos ter que entrar em lugares de renúncia, assim como ele também entrou. porque ele sempre, né, você vê quando Cristo ele iniciou seu ministério, e ele fala assim, é chegado o reino dos céus. E quando ele tá falando sobre isso, é que ele quer implantar uma cultura diferente daquela que a humanidade estava seguindo, né? Aonde, né, a aliança era olho por olho, dente por dente. Não, ele diz assim, eu trago um novo mandamento, né? Que é aliança de amor, né? Se seu irmão, né, ele te fere, né? Dê a outra face. Isso é cultura do reino. É entender que o galardão ele só vem, não é quando você só ama quem te ama, né? Porque aí não tem galardão, porque é muito fácil. Então essa é a cultura do reino. É você amar e fazer pra uma pessoa que você sabe que ela tá falando mal de você. E a gente que cuida de pessoas, cara, a gente lida com isso direto. A gente sabe que aquela pessoa ali, ela não tá. Ela tá falando mal de você. Só que a cultura que está em nós nos faz pensar de uma forma diferente. Não é da forma que ela me trata que eu vou tratar ela, né? Isso é cultura do reino. É entender que eu trato ela da forma que eu gostaria de ser tratado. É isso que o Senhor fala. Quando fazer para qualquer um desses pequeninos, não fazeis para eles, mas fazeis para mim. Jesus fala isso. Você não está fazendo para eles. Então essa cultura do reino, né, que a primeira mensagem é arrependei-vos. João Batista vem gritando, arrependei-vos. Cristo vem reforçando, gente, não existe evangelho sem você se arrepender. É o que o Senhor disse. Sim. Você falou assim, né? O vinde a mim não te custa nada, mas o após mim te custa tudo. Sim. Você quer sentar aqui e ouvir? Você pode, do jeito que você tiver. Oprimido, cansado, sobrecarregado. Mas quando o jovem Henrique falou assim, e pra mim herdar a vida eterna? E pra mim ser um de vocês? Ele disse assim, aí, irmão, você tem que abrir mão de tudo pra me seguir. Porque muitas das vezes, quando nós seguimos a nossa caminhada com Cristo, a gente não quer largar o passado. A gente não quer largar. E o Senhor disse assim, ei, tem que largar tudo. Sim. Ou é tudo ou é nada. 99 não é 100. Então é ter essa mentalidade, pastor, de trocar e dizer assim, cara, não é sobre, né, essa visão ótica que o mundo nos prega, mas sim firmado na aliança de amor que Cristo estabeleceu sobre nós. Cara, você falou sobre uma palavra chave aí no finalzinho, firmado, cara. A gente percebe uma inconstância nesses dias, mas também a gente criando uma movimentação assim, onde as pessoas estão voltando para este lugar de permanência em Deus, né? E assim, nós estamos em um grande desafio hoje, que é lidar com a juventude, Sim. né? A juventude que conhece a palavra de Deus, mas não é firmado nela, velho. Como nós vamos fazer com que essa juventude, né, ela ande, permaneça na palavra de Deus? E hoje a gente vê assim tantas coisas, né? Tem tanta coisa acontecendo, né, que vai atrair eles pro lado de lá, mas também pro lado de cá, né? Hoje nós estamos falando nós estamos aqui hoje, né, na televisão, né, nas mídias sociais, comunicação. Então assim, tem muita coisa para atrair o jovem, inclusive coisas de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui. Então, assim, são dias de influenciar os jovens a também andar nesses lugares que nós temos andado, né? E me preocupa muito, por quê? Porque conhecem a palavra, mas falta prática. Nesses dias falta muito, assim, manifestação de prática, né? Se o Cristo me encontrou, cara, eu preciso agora manifestar quem ele é. Porque é isso, né? Deus, ele começa a nos construir a partir do momento que ele nos encontra. Ele vai mudar o nosso caráter, a gente vai se transformando melhores amigos, melhor pai, né, melhor filho e por aí vai. Por quê? Porque quando nós temos esse encontro com Cristo, isso precisa ser mudado em nossas vidas. Agora é mudado aonde? Mudado é aqui dentro, gente.
É na mente. Se a gente não tem viver uma metanoia, realmente uma reviravolta, 180 graus, né? Tô indo para uma direção, não converti, preciso agora ir para outra direção. A gente não vai. A gente sempre vai ser pego no meio das emoções, ou sempre alguma coisa vai nos influenciar e nos tirar do propósito, né? E a gente precisa entender que Deus ele faz o fim desde o começo. Isaías 46:10, né, vai falar sobre isso. Né? Deus faz o fim desde o começo. Ou seja, Deus ele já planejou. Todos os seus dias estão escritos no livro de Deus. Então, Deus ele já desenhou seu fim. Mas nesses dias a gente está tendo que buscar lá no começo para te apresentar o lugar, a sua origem que Deus já preparou para você. Né? Então, assim, a juventude vive isso. Já tem algo estabelecido por Deus desde a fundação, já está pronto, só que está fora da posição. É sim trazer a pessoa para a posição, para ela entender o que Deus tem para ela entender, né, o que Deus planejou para ela. Né? E a nossa juventude nesses dias ela sofre muito disso. Né? Porque eu tenho a palavra, mas não ando nela. Conheço a palavra, mas não pratico ela. Né? Tem um termo no hebraico que fala sobre a Shema. Né? A Shema é uma declaração de fé do povo judeu. Né? E essa palavra, para nós, ela tem dois significados: ouvir e obedecer. Então, para o judeu, quando essa palavra é declarada Shema, ele já sabia que não era só ouvir a palavra, ele tinha que também obedecer. Para nós, não. Para nós, você ouve e você precisa falar que também tem que obedecer. Mas não. Isso é uma única palavra para Deus. Então, assim, a partir do momento que eu ouvi a palavra, não é só para me ouvir, eu preciso também andar nela. Não seja só ouvintes, mas praticantes. Eu preciso também praticar essa palavra de Deus, né? Então, assim, a gente percebe nesses dias uma geração falando que queima, mas também vai queimar durante uma movimentação, um movimento, né? E a gente veio falando sobre isso, né? Discernir isso, porque evento é evento, ele vem e passa, e o que tá ficando? Né? Algo, sabe, sendo concreto ficando ali depois daqueles eventos, né? Então, assim, nós temos uma juventude que anda no movimento, mas nós também temos as que estão andando na movimentação de Deus. Então, nós precisamos discernir isso, né? E também, assim, passar isso para a nossa juventude nesses dias. E, pastor, quero fazer outra pergunta para você. Qual é a maior dificuldade que você tem encontrado? Porque, né, praticamente hoje o nosso público ele é jovem, né? A maioria das igrejas. Os jovens têm se rendido aos pés do Senhor. E muitas das vezes os jovens têm chegado nas igrejas em busca de um evangelho que eles viram na internet. E que é um evangelho totalmente diferente daquilo que é a palavra, né? A gente vê os jovens chegando e querendo receber, querendo algo, mas não entende que não é sobre eles, é sobre um sentimento de gratidão. Então, como que você tem lidado com isso? E qual a dificuldade que você tem encontrado, assim, de lidar, né, com essas situações? De chegar a pessoas com a mentalidade de reino, de igreja, diferente daquilo que ele é. Cara, assim, eu penso o seguinte, irmãos. Hoje nós temos várias plataformas, inclusive o GJCast, né, para falar sobre Jesus, e a ideia é que daqui 10 anos alguém assista isso aqui e seja transformado por essa palavra. Sim. Né? E é muito bom. E não tem problema nenhum em ouvir outras pessoas, né? Mas, Davi, eu vejo que uma chave para esses dias é motivar a sua juventude a estar olhando para alguém que está caminhando com ela, velho. Porque assim, a gente percebe muitas pessoas olhando para um YouTube e querendo seguir aquilo que está sendo falado, né? E aí a pessoa vem com várias propostas, ouve muitas pessoas. Quando você ouve muita gente, você não pega nada, a verdade é essa. Ou você se assenta em uma mesa que está falando sobre algo. Por isso que eu estou falando que nesses dias o Senhor está assim, juntando os homens de reino, com coração de reino, né? E aí sempre nessas mesas a gente vai falar das mesmas coisas. Ou você se assenta nessas mesas, ou você para de ouvir todo mundo, senão você se perde, né? E eu percebo que nesses dias, nesse tempo que estamos vivendo, tem uma juventude que está ouvindo muita coisa e não está pegando nada. A verdade é essa. Né? Sim, muito coach.
E aí o que acontece? Eu sempre falo, não tem problema nenhum em assistir YouTube, não tem problema nenhum em ouvir outras pessoas, mas você precisa dar crédito para quem está andando com você, velho. Isso aí. Essa é a chave. Porque esse é o modelo, velho. O modelo a ser seguido é quem está te conduzindo, é quem está se apresentando. São os amigos, né? Que nós estamos nos relacionando. Né? Não adianta eu dar ouvido a alguém que está lá nos Estados Unidos, que eu nunca vi, eu não sei qual o caráter do cara, e não dar ouvido para o meu pastor, que anda lado a lado comigo, velho. Né? Então, assim, uma juventude, na verdade, que não tem discernido sobre o que está ouvindo nesses dias. O André Por Valadão isso que falou tem sobre isso. por isso tem um tantão de gente. Conhece a Bíblia, velho. Mas não pratica. Hum. Você vai na rua ali pra você ver. Começa a falar de Jesus. Talvez 90% vai falar, eu conheço. Conhece, mas não pratica. Né? Quantas vezes eu já não fui parado por pessoas na rua, moradores de rua, né? E nada contra, assim, mas assim, que querem te ensinar da palavra de Deus. Não, que eu já preguei, que eu já fui, que eu já aconteci, que eu conheço a E a Bíblia. grande, Tá. a grande parte das pessoas já vieram desse metodologia de eclesiástica de igreja. É. Ou é Uhum. pastor, ou era, sei lá, diácono. Sempre vem desse meio, né, pastor? Sim, por isso que. Aí são os improváveis, né? Por isso que a gente tá falando aqui, gente, sobre ouvir, mas também obedecer a palavra. Oh. Porque ouvir, muitos já ouviram. Conhecer a Bíblia, muitos conhecem. Agora, sobre a prática, vai falar de um nível de renúncia, que nós começamos a falar no início. Né? Sobre algo que está fluindo dentro de você. Sobre entrar em um lugar, né, de entrega mesmo, de se tornar o holocausto vivo queimando pelo Senhor, pelas coisas do Senhor. Não é assim que aconteceu com Jeremias? Oh. Né? 40 anos falando. Todo mundo conhecia a palavra de Deus, gente. Porque tinha um profeta. Né? Os céus estavam abertos. Deus estava falando através de alguém naqueles dias. Né? Só que ninguém, cara, ninguém queria praticar o que Deus estava falando. Isso é tão interessante que eu tô falando. O André Valadão falou uma parada que me tocou, que é verdade, que tem muito milionário falando, né? Muita pessoa que não é milionário falando pra pessoa virar milionário. Tem muita pessoa, né, que não é pastor e tá ensinando sobre pastor. Pastoreio. Então, é entender isso, porque a internet, infelizmente, ele tem esse palanque, né, de várias pessoas, né, de falar, é igual o senhor disse, Sim. né, falar sem propriedade. Porque falar é fácil, né, Roça? A É. gente falar aqui que eu tenho uma Ferrari ali embaixo é muito fácil. Aham. Mas e aí, será que é minha mesmo ou não é alugada? Tá entendendo? Então, é a gente entender que o que a pessoa fala tem um peso, sim, mas o testemunho e as atitudes que ela toma, é aí que nós devemos olhar como parâmetro. Olha que top. É interessante que vocês já fazem isso, que é um discipulado, né, com a igreja. E eu comecei a fazer um discipulado mais de perto ainda, Top. né, com o pessoal. E a gente já percebe, A né, diferença. a diferença que é. Né? Então, assim, o que a gente percebe? Eu vim de uma geração, assim, que de certa forma, né, a rigidez do pastor, a rigidez da igreja, do diácono que fechava a cara, né, na porta da igreja e você não podia fazer bagunça. Eu era jovem ainda e queria fazer bagunça. Da geração que não podia mascar chiclete no Abriu a culto, bala. né, e etc e tal. A gente sabe que tem muita religiosidade, né, dentro desse trem, mas a gente também sabe que isso nos protegeu de certa forma. Sim. Sim. Nos protegeu. Por isso que estamos aqui até hoje, né? Só que a gente também precisa entender que isso talvez já não funcione mais com a geração desses dias. Né? Então, se a gente não apresentar o Cristo, o amor do Cristo, né, realmente colocar na regra não vai funcionar mais. Né? Então, assim, cara, eu penso que, como Jeremias, cara, Jeremias um dia ele estava falando de Jesus, estava falando de Deus, apresentando a palavra. O povo não queria ouvir, mas ele queria chutar o balde. Ele falou, não vou falar mais, estou cansado, porque o pessoal não está dando crédito ao que eu estou falando, e etc e tal. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai se retirar para um canto até que o Espírito pega ele. E começa a queimar dentro dele. Ele vai falar assim, não, tem um fogo queimando dentro de mim, eu não consigo parar disso. Não consigo parar de falar. Né? Então, assim, o discipulado, ele tem sido muito bom, gente. Por quê?
Porque, assim, houve um tempo que nós éramos ensinados a padecer por aquilo que nós cremos. Só que a gente percebeu que esse tempo se passou, né? E hoje as pessoas não são mais ensinadas a padecer por aquilo que crê. Eu conheço a palavra, eu creio na palavra, mas eu não quero morrer mais por ela, não quero viver por ela, não quero me sacrificar por ela. E o discipulado está trazendo a gente de volta para esse lugar, de falar, não, a palavra está aqui. Exatamente. Porque até hoje você creu nessa palavra, até hoje você leu ela e aprendeu sobre ela, mas não está, sabe, renunciando por ela. Só quer ouvir, mas não quer obedecer, não quer praticar. E o discipulado, ele traz você para esse lugar de volta. Porque quando você discorre a Bíblia, versículo por versículo, você não tem como fugir, velho. Você vai ter que andar nisso aqui. É isso aí. Confronto. Ah, não tem culpa, é a palavra. Eu não posso fazer nada, é a palavra que está falando, né? E nesse dia a gente está falando sobre o livro de Mateus, e é interessante que o início de Mateus ele vai começar a citar muitas profecias. Não, porque está escrito, não, porque o profeta disse. Por quê? Porque ele está falando assim, olha, eu não estou falando de mim não, eu estou falando para vocês da Bíblia. Não é eu que estou falando, é os profetas que já falaram, né? Então é muito bom falar sobre isso também, sobre esse discipulado. Por quê? Porque a gente vai devolver as pessoas para este lugar de padecer por aquilo que creem. E o principal, né? A ideia principal, a ideia primordial do discipulado não é forjar pessoas igual a nós. Não é fazer, eu fazendo discipulado, não é fazer dos meninos um Darby ou um Rony. Não é no seu caso ir lá fazer dos seus meninos lá um Leandro, não. Uhum. A ideia central do discipulado é forjar Cristo nas pessoas. Exatamente. É as pessoas olharem para você e não enxergar que foi obras feitas por decisões apenas pelo Leandro, não. Foram obras feitas com o coração forjado por Cristo. E é esse coração que deve ser espalhado no discipulado. Discipulado para Cristo, cara. Exatamente. Eu gosto muito do sermão. Eu costumo dizer que Jesus ele veio nos fazer assentar. Porque no sermão, gente, não tem milagre, não tá curando ninguém. Jesus só falou assim, senta todo mundo e que eu preciso falar sobre o reino para vocês. Forte. Falar sobre o reino. Então eu penso que Jesus veio nos assentar. Se a gente não nos assentar para ouvir, nós não vamos aprender e nem desfrutar de nada, né? E a gente só desfruta daquilo que a gente entende, né? Então, assim, se eu quiser desfrutar, se você que está em casa quiser desfrutar de algo maior na sua vida, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para nós, é tempo de se assentar e ouvir. Ouvir quem? Ouvir quem é modelo do céu para você. Eu ouvi qualquer um também. Ouvir quem é modelo do céu. Quem é o modelo do céu? Quem que você anda junto, velho? É porque essa é a pessoa que você conhece. Essa é a pessoa que você conhece. Você vai ouvir o que ele fala, mas você também vai perceber que o que ele está falando, ele também vive, ele pratica. Né? Então não adianta. A gente tem um pastor amigo nosso que ele fala uma frase muito legal. Ele fala assim, a gente pode pregar muito bem o que a gente vive muito mal. Então não é sobre isso. A gente precisa ser nos púlpitos, ser do lado de fora aquilo que nós somos nos púlpitos também. Exatamente. Né? Então, assim, a gente precisa andar junto, gente. Não tem como andar sozinho. Né? Um ao outro ajudou, cara. Eita, Glória. Esse assunto aí, Rony, tá? Vai desenrolar. Aperta o cinto aí que a gente vai decolar aqui. A gente vai fazer uma pausa aqui para estar falando dos nossos patrocinadores, né, que tem apoiado esse projeto, né? Queremos falar primeiro do Jefinho, né? Jefinho Baterias, que acreditou nesse projeto e tem, né, nos ajudado, né, Rony? Sim. E ele vem trazendo, né, novidades no ramo das baterias. Cara, eu tava vendo mais sobre o Jefinho, né? E que você tá com o seu carro, pastor, e no meio da BR, porque o carro só estraga no ambiente. O gás acaba só na hora que tá cozinhando. Véio. E seu carro para. Bateria, foi pro saco. E aí? Jefinho tem uma inovação que, se você ligar pra ele, ele leva a bateria lá onde você está. E, cara, isso é muito inovador. Antes você tinha que pagar reboque, né? Reboque aí é R$120. Agora não. Agora ele entrega onde você tá. É só você ter um número dele, mandar um WhatsApp ou ligação que ele entrega a bateria aonde você for. E até no conforto da sua casa. Yes. Então, precisou de bateria, gente? Não tem outro. Jefinho Baterias.
E o interessante, sabe o que que é, Darwin? Enquanto você espera a bateria chegar e se tiver batendo aquela fome, você tem pra quem ligar. Você vai ligar pra quem? Marcelão Lanche. Tem o melhor lanche da região. E eu falo com você, lá tem 2 hambúrgueres lá, pastor Leandro. Ah, Que eu vou falar com você, o cara tem que ser macho pra conseguir comer, viu? Tem um lá que chama crente raiz. Imagina. Tem que ser muito Ó, macho pra comprar. Temos também o Nandaci. crente Nutella. Aí eu deixo a pergunta, né? Qual que você vai escolher? Ele trabalha também com espaguete, açaí e tudo da melhor qualidade. Cara, você precisou de lanche, a gente vai deixar aqui a descrição, o telefone, o WhatsApp para você entrar em contato e você ter a melhor experiência nesse termo. Não perca tempo. Enquanto a bateria não chega, Marcelão Lanches. isso aí. E depois de comer esse crente raiz, né? Vem a doceria King Sobremesa? pra tá dando aquele toque de doce nas nossas vidas. Então você precisou de doces, tanto copo, tanto docinhos pra festa, não tem outro, gente. Aqui tem adoçado nosso dia, né, Rony? E a gente pode atestar aqui que é o melhor doce da região. Então você precisou de bolo pra festa, seu menino tá fazendo aniversário, cara, liga lá que e ela faz com muito carinho, né, a Raíra, e entrega a qualidade do serviço que é de outro mundo. Então, precisou de bolo para festas, docinhos para festas e qualquer coisa relacionada a doce, não tem outro. É Doceria King. Liga para lá porque eles têm eternizado momentos através dos doces e levando amor e adoçado vários dias, pastor Leandro. Então, Uhum. meninão para fazer aniversário, Já tô Doceria, querendo pedir o docinho dele. Doceria King, não tem outro. Agora eu quero falar pra você que é mulher, que quer dar uma renovação no seu visual, quer dar uma repaginada, porque mulher tem muito isso, Tem, né? aham. Gosta de mudar. Então você tem a especialista na área, Amanda Salles Estúdio de Beleza. Ela tem todo um cronograma capilar, ela trabalha com progressiva sem formal que não agride o seu cabelo. Interessante, sabe o que que é, Davi? Ela tem uns produtos lá, pastor Leandro, que chama ozonoterapia e laser potencializador. O que que é isso? Não sei. Ele faz com que o tratamento no seu cabelo ele dure mais tempo, a Oh. durabilidade ela se estende. Então é algo que tem chegado no mercado para ficar e ela tem Muito os bom. melhores produtos do mercado e também especialista na área. Muito Só você bom. entrar no Instagram dela e ver os vídeos, você vai ver que é Uhum. quase um milagre que ela tem feito lá com o dom que o Senhor deu ela nessa área. Então, se você precisar aí, ó, de ir pra festa, aonde você vai comprar o docinho e um visual totalmente repaginado, não tem outra. Amanda Salles Estúdio de Beleza. Não se esqueça. E se você quer se tornar um patrocinador desse grande projeto, né, você quer divulgar sua marca, ou até mesmo né, nos ajudar, né, Ron? Sim. Porque a gente sabe, né, que hoje tudo envolve dinheiro. E a gente precisa manter essa obra. Se você quiser contribuir de qualquer forma, ou sendo um patrocinador, nós também vamos deixar aqui na descrição do vídeo os nossos endereços, o nosso contato, para você ser um patrocinador dessa obra. Porque nós precisamos, assim, né, de Sim. pessoas que nos ajudem a alavancar e para que essa mensagem ela chegue para mais e mais pessoas. Então, se você quer se tornar ou quer ajudar esse projeto de alguma forma, entra aqui na descrição que vai ter tudo lá para você encaminhar e tá abençoando essa obra. Exatamente. Isso aí. Agora vamos voltar aqui para a mesa, né? Que a conversa tá muito boa. Meu Deus. E eu quero te fazer uma pergunta, pastor, que hoje nós Sim. sabemos, né, que o senhor é o pastor sênior da Passos de Cristo. Eu quero te perguntar como é que foi essa chegada ao Psicopato, a liderança desse ministério. A gente sabe que não é fácil. Conta para nós como é que foi um pouquinho dessa trajetória. O apóstolo Paulo já diz que quem almeja, né, boa obra almeja. Sim. Só que não é só almejar, gente. Há uma responsabilidade, né? Isso. Há uma responsabilidade. Não é sobre um título, né? Não é sobre um cargo, é sobre um encargo. E há uma diferença do cargo para o Sim, encargo, Uou. completamente. né? E a gente sabe disso. Então, assim, encargo é fazer o que você foi chamado para fazer, amar o que você faz, né? Se entregar aquilo que você está fazendo, né? Então, assim, não é só sobre um título. Então, assim, a gente percebe que muitas pessoas trabalham para chegar neste lugar. Uou. Eu não tô falando que é certo ou errado. Porque a questão é você entender se é para você ir realmente para esse lugar, Sim. né? Outras pessoas não vão trabalhar e vão chegar. Uns trabalham e não chegam. Outros não trabalham, mas chegam, né? E eu acho interessante que eu nunca almejei, na verdade. Eu nunca pensei assim, nunca trabalhei para ser pastor. Eu trabalhei para ser servo. Sempre, sempre.
Nunca pensei assim, não, vou fazer aqui acontecer porque eu sei que eu vou me tornar um pastor um dia. Nunca passou na minha mente sobre isso. Então, assim, eu sempre fui um modelo de adoração, de entrega, porque a minha ideia sempre foi só ajudar, a minha ideia sempre foi só servir ao Senhor. Só que Deus vai lendo os nossos corações e aí ele vai nos mostrando o caminho e vai nos levando para esses lugares. Até a gente entender que realmente é aquilo mesmo que Deus preparou para você, que é o seu chamado, que é o que o Senhor já tinha pensado lá atrás para você, né? Então, assim, a minha caminhada foi assim: me converti ao Senhor e me dediquei ao serviço, né? Da adoração, ao trabalho, né? Real mesmo de ser um verdadeiro adorador. Não só apresentar minhas mãos, não, mas apresentar também o coração, Glória a né? Deus. A ideia sempre foi servir Jesus. E aí a gente foi caminhando, eu passei por 3 igrejas, né? E às vezes a gente fala muito sobre esse negócio de estar ou não firmado, né? De ter raiz em um lugar. Eu acho que também tem que ter raiz, mas nós também precisamos entender que às vezes há movimentações que são de Deus na sua Uou. vida, Sim. né? E graças a Deus, de todos os lugares que eu passei, assim, eu deixei ali um legado, né? Sem nenhum problema. A gente entende então que é Deus realmente nos movendo, né? No vento de Deus. O vento de Deus sopra onde Ele quer. Sim. Não sabemos nem de onde vem, nem para onde vai. Nós só precisamos estar nele, Uou. né? E aí hoje eu percebo que tudo que eu vivi lá atrás foi Deus me protegendo, foi Deus me guardando para chegar até aqui, né? Para estar exercendo esse ministério, esse chamado que Ele tem para mim, né? Então, assim, eu estou na igreja onde eu estou hoje. A igreja, na verdade, tem 45 anos, Uou. Eita glória. né? Não é uma igreja. É uma igreja que nasceu, né? Não é uma igreja que abriu, uma igreja Uou. que nasceu lá atrás. Nasceu numa garagem, nasceu numa casa, né? Que tinha um pastor presidente ali, sênior, que viveu para aquela obra, que se entregou por aquela obra durante todo esse período, 50 anos de ministério e etc e tal. E a gente leva muito em consideração tudo isso para ver se realmente Deus está nesse negócio, Eita. né? E a gente começa a fazer muitas leituras e tal, do porquê que você chegou até aqui, do porquê que você está exercendo esse chamado, esse ministério e tal. E aí tem 12 anos que eu tô lá, né? Já tinha uma caminhada cristã, já fui líder de louvor, já fui líder de tanta coisa em outros lugares também, né? E aí eu fui para essa igreja há 12 anos atrás. Era uma igreja tradicional, não batia palma nem nada ainda, não tinha bateria e etc e tal. Mas é o que eu falei, né? Isso também protegeu durante um tempo. Sim, sim. São E estações, né? são estações. Aí o que acontece? Quando eu fui para essa igreja, eu fui porque Deus trouxe uma nova movimentação para aquela casa, para o pastor que estava chegando ali agora, né, para ajudar na casa. E agora essa igreja se transformaria em uma igreja renovada. Agora a palma voltou, a bateria agora está no púlpito de novo, e etc e tal. E aí, durante esses 12 anos, eu fui crescendo muito ali dentro também, em outros ministérios, né? Uhum. Em outros departamentos, vamos dizer assim, né? Eu servi como diácono lá, depois passei a liderar diácono também. Fui ungido ali como presbítero, que é o pastor auxiliar, na verdade, Uhum. né, ali na igreja. E durante um período, há 4 anos atrás, que eu tenho 4 anos, né, que eu fui ungido como pastor ali mesmo, presidente. E aí o que acontece? Durante esse período, há 4 anos atrás, eu pensei, conversei com minha esposa, a gente pensou em sair da igreja e servir em uma igreja mais próxima da nossa casa, que a gente morava mais longe, né? E aí, nosso pastor já era muito velhinho, né? Até que Deus tocou muito forte no nosso coração de permanecer ali, porque ele estava sendo um auxiliar, aquele trem todo, né? E a gente percebeu uma necessidade, uma carência do povo. Porque Deus falou assim: tem um povo aqui também que precisa ser cuidado, que precisa ser discipulado, Uou. né? E aí, assim, nós decidimos permanecer ali, ficar, e o pastor nos chamou, assim, para uma responsabilidade maior também, de estar assumindo uma frente, uma direção da igreja e tal, para ajudar ele mesmo. E aí a gente foi caminhando, foi conduzindo e tal. E ainda assim eu não pensava em ser o pastor sênior da igreja, não pensava sobre sucessão, nada disso passou na minha mente.
né? Até porque na igreja onde que eu estou lá são 7 filhos, né? E assim, Oh, teoricamente o legado teria que cair ali. é. A gente pensa assim, mas Deus pensa diferente, né? E, e eu pensava, não, daqui uns dias deve chegar um outro pastor aqui, eu vou embora também, e vou servir lá perto de casa, tá tudo certo, tá na benção e etc e tal. Até que o pastor um dia chegou perto de mim, falou, não, quer assumir mesmo e tal. Chegou seu dia, chegou seu tempo, né, de receber uma unção, né, pastoral. E eu falei, ah, pastor, tô aqui até hoje, cara. Tô na chuva pra molhar. Oh, Então vambora. Né? E não entendia muito sobre isso ainda, sobre estar na frente de um ministério, de uma igreja. E aí eu fui. Fui, assim, deixando Deus soprar na minha vida. Eu já era conduzido por Ele mesmo, pelo Espírito de Deus, e fui embora. E aí eu recebi uma unção, né? Do pastoreio. E é muito forte, É muito forte. né? Receber uma unção de quem tem autoridade para isso, né? Ser ungido por alguém que tem autoridade, ser ungido por alguém que nasceu, não foi aberto de qualquer jeito, Sim. né? E naquele dia, assim, eu senti uma transição muito forte sobre a minha vida, uma transição mesmo de sucessão e tudo mais. E aí passou-se 2 anos, meu pastor ele faleceu, né? E aí eu me tornei sênior ali na igreja. Mas sim, muita coisa que tem acontecido, a gente percebe que é Deus, sabe, te mostrando realmente que você está em lugar certo, né? Então, assim, a gente tem um carinho muito grande, um respeito muito grande por todas as pessoas que tem na igreja, né? As ovelhas amadas ali, eu amo muito o pessoal ali, o pessoal me ama também, eu sei disso. E é interessante, né? Porque uma igreja sadia é uma igreja que tem velhos e jovens trabalhando junto, Exatamente. né? Porque o jovem ele tem a força, mas às vezes não tem a sabedoria. oh, Mas o velho não, o velho ele pode não ter força, mas ele tem a sabedoria. E a nossa igreja é esse misto, tem bastante jovens, mas nós também tem bastante pessoas, né, mais velhas, anciãs e também de meia idade ali que tem para onde levar, né? Então assim, eu creio que o nosso crescimento ele parte muito disso, né? É lógico que a gente vive eu vivi num tempo de transição, eu até creio que essa transição já aconteceu na verdade, né? Então, assim, muitas coisas aconteceram, né? Por quê? Porque, assim, trocou o sacerdócio, gente. trocar as leis. Mudou-se as leis também, né? A E estação muda. agora a medida de reino, ela entrou com força ali. Eu acredito muito que nós estamos agora debaixo de um manto de paternidade de Deus Sim, mesmo, sim. assim. Eu acredito que nós seremos uma casa ali também de Aleluia. paternidade para o nosso bairro ali, né? Para onde Deus Muito quiser bom. nos levar, lógico, né? Mas assim, a gente entende que nós estamos andando em uma nova medida em Deus, né? Então, assim, chegar até aí é o que eu falei, eu não trabalhei mesmo pensando nisso. Aconteceu porque Deus viu o coração, velho. Viu o coração do Davi, ah, não, é você mesmo. Não tenho. É isso aí. Achei um coração igual o seu aqui, o reino precisa desse coração, Oh, né? E desde então, assim, eu tô vivendo novos desafios, né? São só 4 anos de pastoreio. Então, assim, tô aprendendo todos os dias, são desafios novos todos os dias, né? Aprender a lidar com o mais velho, com o mais novo, e por aí vai, aprender a lidar com todos os ministérios. Eu até acho muito importante, né? Eu falo com alguns líderes meus também, que é de suma importância que ele exerça liderança em todos os cargos da igreja. Isso é chave, porque eu vivi isso, né? Eu fui líder de louvor, fui líder de jovens, fui líder de diaconato, passei pelo presbitério, né? Então, assim, eu participei de muita coisa para a gente ter uma bagagem para sentar e conversar agora. Hoje eu tenho autoridade para falar com um diácono sobre servir, porque eu servi, Uhum. Isso é né? forte. Eu tenho autoridade para falar com jovem estuda, porque eu também estudei. Então, assim, as medidas vão aumentando a partir do momento que você vai praticando algumas coisas que Deus te chamou para praticar, Exatamente. né? Então, assim, por isso que eu falo, a minha chegada aqui, até aqui, é a graça de Deus, cara. É isso aí. Entendeu? Eu tive 1000 oportunidades, gente. Eu falei que eu nasci em um lar hostil. A minha tendência para ir para as drogas era muito, muito, muito grande, era gigante. As minhas tendências de fazer tudo errado era gigante. Eu era improvável, as pessoas não acreditavam no Leandro, né? Ninguém acreditava que eu ia chegar a algum lugar. E eu falo em todas as áreas da minha vida, né? Profissional, social, igreja, ministerial, espiritual, né?
Então, assim, é uma construção. Deus, ele me protegeu. Eu não tenho outra palavra. O chamado ele te encontrou, né, pastor? E Isso. quando o chamado encontra a gente, é o que eu disse lá nos bastidores. O chamado de Deus ele é irresistível. Irresistível, cara. E o interessante é que na vida de, principalmente Moisés, né, o que separava ele do povo eram as experiências que ele tinha com Deus. Porque quando Deus chama alguém para liderar, a primeira coisa que ele quer ter é intimidade, relacionamento, mas também quer ter experiências com aquelas pessoas. E eu queria te fazer uma pergunta baseada nisso. Quais foram as experiências que você não pode sair dessa mesa sem contar? Aquela que te impactou, aquela que você falou assim, não, Deus me mostrou algo sobrenatural. Conta pra nós aí de muitas, né, que o Senhor tem te dado. Nós vivemos muitas experiências, né, ao longo desse tempo. Eu até costumo dizer muito, a casa onde nós estamos hoje, o ministério onde nós estamos, né, 45 anos, é um ministério que foi alvo e é alvo de muitos milagres. Muitos milagres já aconteceram naquela casa, né, e a gente continua vivendo ali coisas nobres da parte de Deus, né? E aí eu tive muitas experiências com Deus também, né? Até experiências sobrenaturais que você fala assim, não, cara, é surreal o que está acontecendo, né? Eu quero até comentar aqui um episódio que aconteceu comigo há anos atrás, né? No tempo ali que eu tava, talvez uns 5 anos já de conversão e tal, mas ainda aprendendo muito sobre Jesus, né? Na juventude ainda, né? O mundo querendo te puxar para um lado, né? Jesus te falando, não, eu já te escolhi, eu já te chamei, etc e tal. E teve um dia que eu tava indo para a igreja, cara, e a igreja era lá no Jatobá e eu tinha que arrastar o pé lá do Regina até no Jatobá, Eita. né? Tocava o teclado, põe um tecladinho nas costas ali, supia e etc. E aí o que acontece? Nesse dia eu entrei no mistério em Deus lá em casa, cara, e fui me derramando, entrei pro quarto, Mateus 6:6. E fui lá, sabe? Entrei no secreto com Deus e aí Deus foi falando muitas coisas no meu coração, né? E eu falei, Deus, se tudo isso que o Senhor está me falando aqui hoje, se é real e verdadeiro que eu estou sentindo aqui, eu preciso ouvir hoje, da boca do Senhor, que eu sou o filho amado, em quem o Senhor tem prazer. Eita. Eu não sei como, mas eu preciso. E aí, assim, para mim, para o que eu estava vivendo naqueles dias, aprendendo em Deus, né? Um jovem ainda que estava desapegando as coisas do mundo para viver as coisas de Deus realmente, cara, foi surreal para mim o que aconteceu. E eu subindo ali para a igreja, o tecladinho nas costas, aquele trem todo, eu passei na frente de uma loja secular. Não tinha um porquê de vender nada cristão ali naquela loja. Uma loja secular. Calça, roupa social e etc e tal. E aí no manequim tinha uma blusa lá, cara. E a blusa tava escrito: Tu és meu filho amado. Eita. Assim, pra mim aquilo é surreal, cara. Foi surreal o que aconteceu naquele dia. E aí eu fiquei louco, velho. Fiquei louco. Falei assim, vou ter que comprar essa blusa. Entrei pra dentro da loja e tal. E nem dinheiro eu tinha, na verdade. Entrei pra dentro da loja e acabei nem comprando. Não sei se... A minha esposa disse que eu não comprei. Eu achei que eu tinha comprado. Ela falou, não, não, amor, você não comprou a blusa. Eu não sei se não serviu, se eu não tinha dinheiro. Não sei o que aconteceu, não. Eu sei que a menina tinha falado, tinha acabado de colocar aquela camisa lá, cara. Oh. Então, assim, a gente já viveu várias coisas, várias experiências. Eu não quero nem falar aqui sobre coisas, não, tá, gente? Né? Sobre de onde Deus me tirou e onde Deus me levou hoje, né? Eu não quero falar sobre coisas, eu quero falar sobre o amor de Deus me pegando, né? Sobre as experiências, assim, de Deus falando que me ama, de Deus falando do plano dele perfeito para minha vida, né? Tava conversando aqui com o Rony, nos bastidores também, que tem pouco tempo até, esses dias eu subi para um monte, buscando de Deus algumas respostas também, né? Às vezes a gente tem a resposta, mas a gente quer ouvir mais, etc. E aí, assim, eu subi no primeiro dia ali de manhã, busquei a Deus e tal, no segundo dia também, no terceiro eu falei, Deus, eu não vou falar nada. Eu quero sentar aqui, não vou falar nada, não vou orar, vou só sentar. Eis-me aqui que teu servo ouve. E deixei Deus, né?
E fiquei ali durante uns 20 minutos, sentado ali numa pedra, depois eu ajoelhei um pouquinho ali e tal, em adoração a Deus mesmo. E aí eu tava comentando, de repente apareceu um cara lá do nada. Eu não sei se era um cara, se era um anjo, se era um profeta. Eu sei que era uma voz de Deus, porque testificou o que eu já estava vivendo, né? E eu tava sozinho no monte, né? E ele falou assim: ei, é você mesmo. Há 3 dias estou te buscando. Eita. E tinha 3 dias que eu tava lá, né? Há 3 dias estou à sua procura, mas não te encontrava. Meu Deus. Aí eu fui começou a liberar cada coisa, assim, é surreal. E é monte, não é monte que eu vou uma vez na vida, na morte, não. É monte que eu vou direto. Então, assim, é alguém que eu nunca vi. Porque quando você vai num monte direto, você passa a conhecer as pessoas que frequentam aquele lugar. Um cara que você nunca viu na vida, velho. E eu tinha falado com Deus assim, nesse dia. Falei, Deus, o Senhor almoçou com Abraão. O Senhor lutou ali com Jacó. O Senhor é Deus para enviar um anjo que também falar comigo, qualquer coisa. Subi nessa fé, velho. Oh. E aí o cara começou a liberar as palavras. E aí meu pastor tinha acabado de falecer. E a primeira palavra que ele lançou sobre mim foi essa. Olha, o seu líder eu já tomei para mim. Mas agora eu tô te estabelecendo como líder de reino. Oh. De reino. Isso é forte demais. E assim... Nova estação. E aí começou. Novas pessoas. Aí começou a liberar ali mais umas 5 profecias sobre a minha vida ali, muito linkada com o que eu estava vivendo, coisas que eu nem fui subir ali para falar com Deus, mas que já estava ali na minha agenda já para falar com ele, Deus já foi falando. Então, assim, é surreal viver algumas coisas assim, principalmente quando você ouve nitidamente a voz de Deus, né, falando com você. Então, assim, cara, olha pra você ver, tem uns 2 cultos atrás, eu comecei a ministrar ali na igreja e de repente eu comecei a falar ali sobre níveis de renúncia, abrir mão de coisas, né? Até falei que tem pessoas que erram a prioridade, né? E tira Deus do centro, tira Deus, né, deste lugar, do trono do coração e coloca outras coisas para se assentar neste lugar. E aí eu tinha até mencionado ali naquele culto, né, sobre... Tem pessoas tal que ficam o dia inteiro lavando carro e não tem problema lavar carro. O problema é se o carro realmente vai entrar no lugar de Deus, né? Lava seu carro o dia inteiro mesmo, deixa ele um brinco topzera pra você dar um rolê, mas ele não pode ser o centro, né? E aí a gente falando algumas coisas sobre isso, aí no final do culto a irmã chegou perto de mim e falou: pastor, eu acabei de bater meu carro, e eu entrei aqui muito preocupada e tal. Então assim, você fica viajando nos trens e fala: velho, para tudo. Você entende que Deus tá na mesma sintonia, né? Ligado, Sim, no cara. mesmo rádio que você. Sim. E isso é poderoso, né? Chegamos em mais um episódio, pastor. Que conteúdo que foi produzido aqui. Amém. Eu creio que vocês que estão aí assistindo serão edificados, né, por esse conteúdo. Abra seu coração, abra sua mente, porque o que o Senhor tá derramando aqui não é pro outro, é pra você, cara. É. É pra você tomar um rumo, é pra você sacudir a poeira e ir embora pra frente, porque o Senhor, ele te espera como um aqueles que vão levar o reino de Deus. Exatamente. Né, Rony? Exatamente. E você também, pessoal, aproveita, se inscreve nesse canal, compartilhe isso que foi produzido aqui com o máximo de pessoas para que você puder. Isso não é simplesmente para elevar o canal, não. É para elevar aquilo que foi produzido aqui pelo reino para as pessoas que precisam. Esse é o nosso intuito, pastor. Sim. Nessa mesa, nesse ministério, é o quê? Levar a palavra do Senhor até as pessoas que não têm acesso. É levar o reino, a cultura do reino até essas pessoas. Esse é o nosso intuito. Então ajude a gente. Se inscreva nesse canal e compartilhe para ajudar a gente a alcançar mais pessoas. Pastor, eu vou dar um espaço para você falar das suas redes sociais, onde as pessoas te encontram. Sim. Pode ficar. Pessoal, o meu Instagram é PR Leandro Silva Oficial. Se quiser, pode seguir lá. Ministério Passo de Cristo também. Pode seguir a nossa igreja lá, que tem sido uma bênção ali no nosso bairro também. E aí eu quero deixar também uma última palavra, né, de agradecimento, né, agradecer pelo convite, né, se hoje estou aqui também, não posso deixar de mencionar a minha princesa, né, Com a Cristina, a minha esposa, a mulher de Deus que me ajuda, né, porque a função da mulher é essa, é devolver o homem para o propósito. Exatamente. Né, e ela é uma mulher que tem me ajudado muito,
né, no meu ministério também, né? O Lucas está ali fora, meu filho, tem 10 anos, então a gente tem uma autoridade também para falar de casa, a gente tem uma autoridade também para falar de família, né? E eu estou muito feliz, mas eu quero deixar uma palavra para o pessoal de casa, né? Às vezes a gente, principalmente a juventude, não sabe para que eu vim, eu fui chamado para quê, qual é o meu chamado, qual é o meu ministério, o que eu faço na minha vida, e eu preciso dizer para você, olha, só entre na presença de Deus e comece a queimar, porque o fogo de Deus é assim, ele vai jogar para fora o que tem dentro de você, Exatamente. né? Então, a partir do momento que você começar a mergulhar em Deus, o fogo de Deus ele vai te pegar e o que ele tem, ele vai jogar para fora o que tem dentro. Se tiver coisa ruim, vai para fora, até aparecer a coisa boa também. Então, é por aí, gente, em nome de Jesus, tá? A Muito Paz de obrigado. Cristo está localizada aonde? Mais ou Paz menos, de fala pra Cristo eles. tá ali no bairro Regina, bem próximo ali do Durval de Barros, na rua Dona Judite Moraes de Barros, 975, né? Muito bom. Vou aproveitar esse Ah, espaço aí, mandar um abraço pra minha esposa, um beijo. Meu amor, te amo, Amanda. Quer dar um Um alô beijo, aí? Raíra, meu amor. É que nós temos que falar ela toda essa vez, toda mês nós temos que falar dela. tem. E pra finalizar, pessoal, com chave de ouro, vou deixar o Pega Essa. Na verdade, o Pega Essa, ele nasceu, né? Antes do Ah, podcast, agora eu entendi por que ele nasceu. Ele sim. nasceu pra esse momento. Aham. E hoje eu tenho clareza disso. E peço vocês aí, ó, pra nos ajudar. Beleza? Vamos lá na central, Douglas? Olha o que diz. Se a aprovação dos outros te movem, a rejeição vai te parar. Não fica dando ouvido ao que as pessoas vão dizer, e sim o que o rádio do céu tá te dizendo. É. Tamo junto? Pega essa. Pega essa, Vamos galera. lá. Foi um prazer ter vocês aqui e até a próxima. Deus abençoe a Agora. todos de casa aí. Passorzão. Tchau. Valeu. E aí, gostou? Deixe seu like,